abençoados. Pregação da graça, não é? Pregação da graça, loucura para os homens. Sabe, abençoados, eu tô com esse fone aqui que eu tava ouvindo um louvor. Então, às vezes eu faço um teste comigo mesmo, com a minha carne, entendeu? Por quê, abençoados? Para ver se realmente a gente tá firme e constante no apostolado, não é? Para ver se essa carne não domina nós. Porque nós temos um espírito e Deus fala com o nosso espírito, não é? Então, abençoados, adorar é o que sou, adorar é o que vou, nada pode nos calar, abençoados, diante de um adorador. Então, às vezes eu faço esse teste comigo mesmo, não é? Falei, vou ficar com esse fone, aí eu vim trazer meu carro, vou deixar aqui o cabeçote, caríssimo, arrumar cabeçote, mas tem que arrumar, não é? Tem que arrumar porque a gente anda com o carro, né, abençoados? Então vai ficar uns 15 dias aí na oficina. E nessas minhas saídas, abençoados, eu tô fazendo esse evangelismo, esse trabalho, não é? Para Deus. Eu oro em nome do Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado. Que você receba a graça dele, abençoados. É por isso que eu estou aqui, para ajudar alguns, não é? Então, abençoados, eu fiquei com esse fone aqui. Abençoados, tem um fone quando vocês ouvirem louvores do Senhor. Nossa, tem um fone, abençoados, vem nos nossos ouvidos, desce para o nosso coração, para a nossa alma. Nós, sabe, nós regozija, nós se enche de alegria, abençoados. Agora mesmo eu estava vindo no meu carro no carro e eu me enchi do Espírito Santo. Eu me enchi assim, eu dirigindo, abençoados, eu me enchi do Espírito Santo, de alegria por poder fazer essa obra, por poder fazer esse evangelismo. Eu me enchi, dirigindo, me enchi do Espírito Santo, abençoados. Aí eu cheguei aqui nessa praça, tem algumas pessoas, não é? Essa praça aqui ela é muito calma. Eu vou ainda levar o meu carro ali, né? Depois que eu fazer esse evangelismo, vou deixar meu carro lá na oficina. Enfim, depois vou para minha casa, não é? Fazer as minhas tarefas do dia a dia, que eu também tenho. Mas eu me enchi de alegria, por abençoados, por ter algo. Às vezes as pessoas falam, eu não sei o que fazer, eu tô vazia de Deus, você tá, abençoados. Então chegou o meu tempo de fazer algo para Deus, abençoados. Então se você sente isso no seu coração, é porque você já é um escolhido. Então aí eu fiquei com esse fone, não é, abençoados? Eu fiquei com esse fone aqui. Então a gente abençoados, nós ministros de Cristo, nós vamos ser zombados. As pessoas vão zombar de nós, as pessoas não vão crer em nós, não vão crer que o Espírito Santo fala com nós. Aconteceu isso com Jesus, aconteceu isso com os apóstolos, né? Vão dizer, olha, essa daí tá louca agora, só anda com a Bíblia debaixo do braço. Olha, abençoados, eu parei aqui agora nessa praça, eu tirei tanta coisa aqui da minha bolsa, olha, meu caderno, olha, eu vou até comprar outra bolsa, não é? E eu penso que tem mais coisa aí pra mim, então eu vou ter que comprar uma bolsa bem maior pelos sinais aí que Deus anda me dando. Então eu tirei meu livro, eu tirei meu caderno, eu tirei minha carteira, eu tirei a minha Bíblia, abençoados, olha. Então eu tirei os meus folhetos, que eu faço um evangelismo, não é? Olha, então é o meu trabalho, abençoados, e eu me sinto muito feliz com isso, mas abençoados, eu tô aqui, eu tô sentindo um gozo, uma alegria, tá cheio, olha, abençoados, o meu espírito tá cheio do Espírito Santo, eu tô sentindo isso. Então é isso, sabe, abençoados, então eu com esse fone, eu tô testando a minha carne mesmo, abençoados. Mas vão caçoar. Mas vão falar isso de mim. Mas vão dizer que eu tô doida. Mas vão dizer que eu tô feia. Mas vão... Abençoados, eu não ligo mais. Eu não estou aqui para olhar para a esquerda ou para a direita. Eu estou aqui ou para trás. Eu estou aqui, eu tenho um propósito e eu tenho um objetivo, de pregar a graça. Eu tenho um objetivo, eu tenho um foco. E esse foco não é a minha imagem, é o que vai sair da minha boca. Amém, abençoados? Então é isso. Aí, abençoados, então eu não me importo. Aí eu me lembrei de quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele falou, abençoados, está aqui em 1 Coríntios, vamos para a Bíblia. Em 1 Coríntios, né, aqui no verso
Deixa eu ver aqui o verso 4, né? O Paulo falou, o apóstolo Paulo, é sobre ele que nós vamos falar hoje, hein? 1 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 9, não é? Pois tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Se o apóstolo Paulo falou isso, então, abençoados. O que eu tenho a temer, se vocês vão olhar para mim e falar, Maria tá louca. Não, a Maria não tá louca. A Maria tá louca pela pregação. A Maria fica louca quando ela ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Aí a Maria endoidece, abençoados. Então hoje a gente vai falar de quem? Hoje a gente vai falar do ministério do apóstolo Paulo. Abençoados. Lá em Mateus 4, tem lá uma palavra. Quem é este que até os ventos lhe obedecem? Jesus, o nosso Salvador. Não é, abençoados? Quem é este? Jesus, o nosso Salvador, o Espírito Santo, em nós hoje nesse novo pacto. Então hoje, quem é este? Hoje vocês vão ouvir, olha. Vou até colocar esse tema, olha, abençoados. Olha, o Espírito Santo me deu agora. Quem é este? A quem? Olha só, vou até escrever, ó, Espírito Santo. Quem é este? Vou colocar esse tema agora. Quem é este? A quem? O Cristo ressuscitado revelou a graça. Vou escrever na mensagem. Quem é este a quem o Cristo revelou a graça? Abençoados, adoramos a Paulo? Não. Adoramos ao nosso Senhor, ao nosso Jesus, ao nosso Espírito Santo, ao nosso Deus. Quem pode calar um adorador? Nós adoramos a Ele, o nosso Salvador, o nosso Jesus. O Jesus que me salvou, abençoados. O Jesus que te salvou. Amém? Não adoramos a Paulo. Adoramos a Ele. Mas se não fosse a Paulo, a graça revelada, nós ainda estaríamos cegos, sem entender a graça de Deus. Então, hoje vocês vão saber quem é Paulo e o ministério de Paulo. Em que consiste o ministério de Paulo? E Paulo? Quem é Paulo? Ai, se não fosse Paulo a receber do Espírito Santo. Alô? Paulo caiu do cavalo e Deus, Jesus, houve uma luz nele, caiu o Espírito Santo, disse a ele, sim, o Espírito Santo abençoado, porque quando ele chegou ali em Romanos, ali no livro de Romanos, Jesus de Nazaré já tinha sido, né, morto, crucificado e ressuscitado. Então, abençoados, e Paulo? Então adoramos a quem? Glorificamos o nome de quem? De Paulo? Não, glorificamos o nome do nosso Senhor, porque foi o nosso Senhor, o Cristo, a luz, o Espírito Santo, aquele que Paulo não viu, mas Paulo ouviu. Alô? Aquele que Paulo não viu, mas ouviu através de uma luz. Quem era a luz? O Espírito Santo de Deus estava falando com ele. Então, ao Espírito Santo abençoados, a Jesus, a Deus, que são os mesmos, a este que nós glorificamos, porque até Paulo estaria cego, não é? Como antes, né? Teve uns dias aí que ele ficou cego, né? Então, abençoados, mas aí veio o nosso Senhor em espírito e anunciou as grandezas para nós deste ministério do Cristo ressuscitado. Ai de Paulo também, se não fosse Jesus pegado ele no caminho de Damasco. Então, a ele toda a honra, toda a glória, não ao apóstolo Paulo, tá bom? Mas ele é o nosso ministro.
que recebeu a graça. Então, é dele que nós vamos falar. Amém, abençoados? Então, amém. Todos digam amém, tá bom? Então, a gente vai entrar no livro. E antes de entrar no livro, eu quero falar algumas coisas que o Espírito Santo estava conversando comigo de manhã, abençoados. A fé vem pelo ouvir, abençoados. E um dia, a fé vem pelo ouvir. E um dia, eu ouvi. Um dia, eu ouvi de homens, né? Você ouve muitas coisas durante o seu dia, né? De homens. E eu vou falar uma coisa para vocês, abençoados. Para de dar ouvidos a homens. Ouça a graça, ouça a pregação da graça, ouça. Domingo tivemos o Ministério Graça Apostolado. Coloca lá, Ministério Graça Apostolado, no YouTube, Marcos Gomes. Tá bom? Para vocês ouvirem a graça com o mestre, com o apóstolo dos gentios. Então, abençoados, e o nome do meu canal é Graça Sobre Graça Macedo. Estou lá também no YouTube, tá bom? Se inscreve lá e dá um like lá. Tem ministrações que vai edificar a vida de vocês. Enfim, para de dar ouvido a homens, abençoados. A homens, porque você precisa ouvir a voz do Senhor falar com você mesmo. Um dia eu ouvi, abençoados. Um dia eu ouvi. Não vai nessa igreja, não. Por que você vai tão longe, né? Tem tantas igrejas por aqui, por que você vai tão longe? Até explicar para o Filho de Deus, abençoados. Muitas das vezes a gente até fica calado, porque a gente não, como eu já disse aqui no canal, a gente não vai explicar a graça em meia hora, né? Graça não é assim, abençoados. Eu ouvi falar que lá é perigoso. Até quando você vai ouvir a homens? Age por fé, abençoados. Age por fé. Então, abençoados, um dia eu ouvi. Então, tem homens que põem fortaleza na sua cabeça. E se você não tiver movido pelo Espírito Santo, lendo a Bíblia, em comunhão com o Senhor, abençoado, as fortalezas entram aí. As fortalezas entram. E um dia eu ouvi. Não vai? Eu ouvi dizer que lá é perigoso. Lá em Santo André, sua igreja, abençoados. Perigoso é quando você dá ouvidos ao homem. Homens que reclamam, homens que reclamam o tempo todo, homens medrosos, homens que não edificam você. Age em seu favor mesmo, ouvindo a graça de Deus, age em seu favor, ouvindo para depois você saber o que fala, não é, abençoados? O que você tem falado, foi a pregação de domingo. O que você tem falado, abençoados? O que você tem falado? Então, ouve e depois você fala. Eu estou ouvindo o que o Espírito Santo me disse. Agora eu estou falando. Age em seu benefício, abençoados. Não age na sua carne, porque a carne engana, abençoados. O Espírito Santo de Deus, a voz do Espírito Santo, abençoados, ela vem e fala conosco no Espírito. Dentro dessa carne aqui tem um Espírito que está em você, o seu homem interior. E Deus, sendo Espírito, Ele fala ao seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está nesta casa. Então, olha lá, está os dois. Dentro desse envelope que é a carne, abençoado, está o Espírito Santo. E o seu Espírito, ali está os dois. Pai e Filho. É assim, abençoados, a graça. Não vai pela carne não, abençoados. A carne é enganosa, não é? Então hoje os filhos de Deus hoje fazem muitas coisas e diz, eu me sinto bem. Então os filhos de Deus hoje estão alegres na carne. Alegres, fazendo obras da carne. Uns exemplos, por exemplo, abençoados que o Senhor me deu. Pornografia, por exemplo. A pessoa fica muito lá na pornografia, no YouTube, tal, né? E ali vai longe, hein, abençoados? E vai longe, vocês sabem do que eu estou falando. Então ali acontece coisas, não é? E ela diz, isso aqui me alegra, eu gosto disso aqui, alegrando a carne. Então, um prazer da carne, não é, abençoados? Então existem vários tipos de alegria. O que é que você, qual é a área que você quer estar alegre? Eu estou alegre dentro do reino de Deus, abençoados. Eu ouço coisas dentro, meu Deus, abençoados, o Ministério Domingo, o Grupo Miloa, cada dia mais usado pelo Espírito Santo, abençoados, que louvores, que edifica a gente, a nossa alma, o nosso espírito, e a gente se enche de alegria.
que mover, abençoados, dentro do Ministério Graça e Apostolado. Então, abençoados, com que é que você quer se alegrar? Eu já ouvi também muitos filhos de Deus dizendo: eu vou à igreja, né, uma vez por mês, eu adoro, hoje tem Santa Ceia, eu coloco uma roupa bem bonita, né, abençoados. Sem nenhuma condenação, tá bom, abençoados? Não tem a graça revelada ainda. Aí coloca uma roupa bem bonita, não é? E hoje tem Santa Ceia e nós vamos ceiar com o Senhor. Alô, a nossa ceia é essa. Alô, a nossa ceia é o Espírito com o Espírito Santo. Alô, abençoados. Não tem ligação, não tem ponto de contato, nem suquinho de uva e nem pãozinho, abençoados. Hoje na Nova Aliança não, amém? Recebe isso aí, abençoados. Na Nova Aliança não. Então, quanta gente não tem prazer nisso? Ceia. Hoje eu fui para a igreja. Quantas vezes a gente não ouve o Filho de Deus falar: hoje eu fui para a igreja e agora sim vai começar o meu dia. Por quê? Porque eu fui para a igreja e eu me senti bem. E hoje foi dia de Santa Ceia e eu chorei. Alô? Aí que começou o seu dia. Então, abençoados, Santa Ceia. Então, onde eu quero chegar? Obra da carne, não é? Eu fui e eu me senti bem. Tudo bem, abençoados. Eu também fico muito alegre. A minha carne se regozija lá dentro da igreja. A minha carne, ela adora o Senhor, mas o meu espírito também adora o Senhor, não é? Então, a nossa intimidade com Deus é muito mais do que sentir bem. Tá conseguindo entender, abençoados? É muito mais que isso. É uma ligação muito grande, abençoado, entre Espírito e entre Espírito Santo. Amém? Com o nosso Pai. Outros sentem alegres, matam o seu tempo, né? Assistindo um jornal. Gosta, né? Adora sentar, ver o jogo, ver o jornal, matou um, matou dois, isso, aquilo, abençoados. Sem nenhuma condenação. Mas muitos se sentem alegres quando está na beira da televisão, deitado, comendo, não é? Então, são alegrias da carne, abençoados, não é? Ela fala: eu me sinto bem quando eu estou aqui dentro da minha casa assistindo esses programas, eu também assisto novela, né? Então, a pessoa, ela tá ali. Mas olha, abençoados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, o momento que eu vivo hoje, abençoados, que momento maravilhoso que eu estou vivendo da minha vida. Que momento maravilhoso, abençoados. Eu estou vivendo, eu estou cheia do Espírito Santo. Eu estou aqui, mas eu estou cheia do Espírito Santo de Deus, abençoados. Olha, 60% de mim está dentro do reino de Deus. Ouça isso, abençoados. 60% de mim está dentro do reino de Deus, abençoado. O Espírito Santo falou isso comigo. Prossiga, Maria. Prossiga. 60% de mim hoje está dentro do reino de Deus. 20% está nas minhas tarefas. Porque eu preciso passar, né, abençoados? Ontem foi segunda, hoje é terça. Ontem foi segunda, eu limpei minha casa, eu passei roupa, eu, né, dei uma limpada na minha casa, enfim. Então, abençoados, e 20% nas tarefas de casa, porque precisamos, né, abençoados? Temos filhos, alguns são casados, não é? Então precisa dar atenção, não é? Então, um dia eu ouvi uma frase: antes de ser pastor do seu filho, seja amigo do seu filho. E eu nunca mais esqueci isso, abençoados. E 20% na carne. 20% na carne é o quê? Tem hora que eu sento, né, abençoados? Tem hora que eu sento. Vou tirar o fone porque tá anunciando aqui que tá sem bateria. Então, ele fica fazendo um barulhinho. Então, preciso tirar. E 20% na carne. O que é 20% na carne, abençoados? 20% um pouco na televisão, né? Um pouquinho na calçada, um pouquinho tomando um sol, aparece um vizinho, um outro, né? E começa a conversar com a gente, não é? Então, temos isso daí, não é, abençoado? É o nosso dia a dia, né? Abençoados, mas 60% dentro do reino de Deus, abençoados. Então, é isso que me faz encher o Espírito Santo de Deus. E aí eu colho, né, o abençoados. Como Jesus disse, não é? Aí eu colho a 100% no reino de Deus, não é? Então, veja aí, abençoados, tá bom? Veja aí o que você está fazendo da sua vida aí, não é? Porque eu estou aqui, abençoados, fazendo de um tudo para com vocês, para convosco, para ver se ajudo
alguns, né? Ministrando aqui esse evangelho, não é? Então, lá ainda continuamos aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios 9, quer ver? 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, verso 22. Eu estou recebendo essa palavra também, tá bom, abençoados? Eu estou ministrando e eu oro por mim mesmo, sabe, abençoados, que eu continue cada vez mais crescendo no reino de Deus, juntamente com vocês. 1 Coríntios 9, 9, verso 22. Olha, o que Paulo falou, e eu falo a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Para ver, não é salvo de salvação aqui, tá bom, abençoados? Vocês são salvos pela graça de Deus, tá bom? Não é porque vocês fazem obras hoje que vocês são salvos. Alô, em Cristo vocês foram salvos lá na cruz, tá bom, abençoados? Efésios 2:8. Então, para ver se chego a salvar alguns, para ver se ajudo alguns, ensinando, né, admoestando, né, sobre esse evangelho do apóstolo Paulo. Então, eu estou me fazendo de tudo para ver se ajudo alguns, não é, abençoados? Como lá, a gente leu lá em João, abençoados, isso aqui não é uma obra, isso aqui é uma obra que eu faço de evangelismo, primeiramente para Deus, não é? Não é uma obra, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho, sim, fé eu tenho, abençoados. E não brincamos com a fé de ninguém, sabemos que vocês também têm. Não duvidamos da fé de vocês. Mas, abençoados, a fé, apesar que tem uns também que tem fé fingida, não é, abençoados? Isso foi ministrado, hein? É ministrado isso aí pra nós, hein? Fé fingida é aquele que você diz que você tem fé, mas você precisa fazer algo. Foi ministrado esse domingo, hein? A nossa fé, a gente não faz algo, barganha com Deus. Eu tô fazendo isso daqui, Senhor, eu tô fazendo essa obra aqui. Eu tô fazendo essa obra aqui, então envia ovelhas nesse canal. Sim, abençoados, eu quero, é lógico, quem é que não quer isso daí? Mas, abençoados, eu faço isso aqui mais por amor mesmo, para ver se eu consigo ajudar alguns. Abençoados, na vida, essa é o real. Não existe um padrão. Também ouvi essa frase do Ministério Graça Apostolado. Não existe um padrão para se viver nessa terra. Não existe um padrão de vida, abençoados. Ora, um pastor, ele tem 1000 ovelhas. Ora, Deus dá 2 ovelhas para eles. Então tem aí 80, 90 no canal, não sei. Então, abençoados, eu não me apego nisso. Se tiver 1 ou 2 ovelhas, foi o que Deus me deu. Então, são os que vão receber a graça de Deus, abençoados. Eu creio, por isso falei. Então, há ministérios que tem 1000 ovelhas, há ministério que tem 50, há ministério que tem 2000, há ministério que tem 20 visualizações, há ministérios que tem 1000 visualizações, há ministérios que tem 1 milhão de visualizações. Alô, abençoados, a gente não se apega a isso. A gente não se apega, a gente faz a obra de Deus não para ser salvo, como João falou lá, né? Esses dias eu li em Tiago, foi Tiago, como Tiago falou, né? Lá, não é? Tiago ainda na lei, ministrou lá que precisa fazer obras para Deus, não é? Enfim, porque só a fé não adianta. Não, o justo vive pela fé, diz o apóstolo Paulo. Nessa nova aliança, sem campanha, sem corrente, sem jejum, sem nada, abençoados. Vocês sempre vai ouvir a gente falando isso daqui. Não, é sem essas coisas, abençoados. Tá? O justo está vivendo por fé. Eu estou vivendo por fé, abençoados. Vivendo por fé. Graça e paz, abençoados. Graça e paz. Então, o justo, abençoados, ele está vivendo por fé. Tá certo, abençoados? Esse é o novo pacto, é viver por fé. Eu não vou fazer uma barganha com Deus, abençoados. Fazer barganha com Deus. Eu estou fazendo isso daqui, Senhor, porque eu tenho medo de não ser salvo. Alô, abençoados. Você já foi salvo em Cristo. Tá? Então, abençoados, é isso. Né? Então, agora a gente vai entrar. Vou ler aqui também um pouco com vocês. Quer ver, abençoados? Romanos 10. Romanos 10, verso 17. Romanos 10. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Então você ouve, abençoados, para depois você falar. É o que eu estou aprendendo no Ministério Graça Apostolado. É o que eu estou aprendendo com o apóstolo Paulo. Olha lá. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, abençoados,
Então veja aí o que está saindo da sua boca, não é? Você é mesmo mais que vencedor, está vencendo as suas batalhas, as suas lutas. Porque hoje todo mundo dita a palavra, não é? Confessa, e tá certo, tem que confessar mais. Sou mais que vencedor, Romanos 8:37, confesse. Eu sou mais que vencedor para vencer as obras da carne, para vencer essa televisão, para vencer esse tempo todo online no YouTube ou em Facebook, para vencer o celular, para vencer essas obras, né? Que a gente tem aqui, para vencer a televisão, para vencer o papo na calçada, muito tempo, horas e horas, não é, abençoados? Para vencer todas essas obras da carne. Você é mais que vencedor, abençoado, 60% dentro do reino de Deus você vai conseguir ser mais que vencedor, amém? Então, vamos lá. E aí você vai colher 100%, falou, nessa sua vida aqui. A fé vem pelo ouvir, abençoados. E a gente vai aqui, olha, tá vendo? É a 5ª edição do apóstolo Marcos Gomes, não é? O ministério, aqui consiste essa 5ª edição do apóstolo Marcos Gomes, consiste aqui, olha, prosseguindo para a perfeição. É o que nós vamos alcançar, abençoados. Seguir somente, tá vendo? Eu sigo somente, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita, sem olhar para o Velho Testamento, abençoados. Alô, estamos debaixo da graça de Deus. Sem olhar para o velho homem, sem olhar para o Velho Testamento, sem olhar para o que ficou para trás. Seguir somente para frente, o que foi feito em Cristo, depois da cruz. O ministério de Paulo, tá bom? Então, a gente hoje vai aqui, olha, o ministério do apóstolo Paulo, tá vendo? A gente vai ler aqui livro do apóstolo Marcos Gomes, com excelentes revelações que o Senhor deu para ele, é debaixo deste apostolado que nós estamos, tá bom? Então, a primeira página aqui, 107. 107, ele vai começar a dizer assim: nesta apostila estudaremos a essência do chamado de Paulo, como apóstolo dos gentios, tá vendo, abençoados? Veremos também sobre os 3 ministérios de Paulo, os 3 ministérios que Paulo atuou, entre os judeus, entre os reis e entre os gentios. Vai nos ensinar muito, hein? Veremos a eleição e a predestinação na vida de Paulo. Veremos a eleição e a predestinação na vida de Paulo, como vocês também vão ver a eleição e a predestinação na vida de vocês, abençoados, ouvindo essa graça e esse apostolado. Criei, por isso falei, em cumprimento de um propósito de Deus. Alô, tem um propósito de Deus para você estar aqui ouvindo, não é? Para que depois você fale, não é? Eu recebi da voz do Senhor mesmo, eu recebi, hein? Eu farei de você pescador de homens. Ouvi da boca do Senhor, hein? E o propósito dele se cumpre, e a palavra dele não volta vazia. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedidos, não é? Então, Jó 42:2, não é? Jó estava lá uma conversa com o Senhor. Eu sei, Senhor, que tudo o Senhor pode, que nenhum dos seus planos será impedido, abençoados. Se um vento soprar aí nos seus ouvidos, não é? Fique atento, abençoados. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é um Deus soberano. Ele disse a Abraão que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Olha lá, está escrito lá em Gênesis 17. Eu vou ler de novo, que eu gostei disso daqui, abençoados. Quando Abraão tinha 99 anos de idade. Olha só, hein? 99 é que o Senhor foi aparecer para ele, hein? Eita! Por isso temos paz com o Senhor, abençoados. Ele pode fazer agora como ele pode fazer amanhã. Ele pode fazer num piscar de olho. Ele pode fazer quando você tiver com 90 anos. Mas ele vai fazer. Amém? Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, o
o Todo-Poderoso anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, 1. Que palavra, hein, abençoados? Anda na minha presença e ser perfeito. Deus, por ser soberano, tem desígnios, os quais são realizados à vista. E eu vou ler só essa primeira página, 107. A gente vai voltar também amanhã, tá bom, abençoados? A gente volta. Ah, não, olha, essa página aqui tá terminando, só tem um pouquinho, 108. Vamos lá, vamos terminar isso aqui. Aí a gente começa a página 109, o Ministério de Paulo, parte 1, tá bom? Então vamos continuar. Eu anuncio, continua o Senhor falando, eu anuncio o fim deste... Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, olha só, hein? Olha, abra seus ouvidos nesse apostolado, hein, abençoados? Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Diz o Senhor lá em Isaías 46, verso 10. Edificando a sua vida em graça, apóstolo Marcos Gomes. Amém, abençoados? Graça e paz para vocês. Um beijo carinhoso, tá bom? Então a gente volta amanhã, tá bom, abençoados? Se assim o Senhor me permitir, Ele vai permitir. Ele tem um propósito na minha vida, Ele tem na sua, tá bom? Graça e paz, um beijo carinhoso, abençoados.